memorável! Salve fãs de futebol, amantes da história e vice-versa. Este é o Além do Gol, programa mensal do Esporte Bretão que te conta os detalhes do que você vê e não vê. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Jonatas. Eu sou o Pedro. E eu sou o MV. Estamos aqui mais uma vez para contar para vocês mais uma história do nosso esporte favorito. E no programa de hoje vamos falar sobre um dos maiores movimentos da história do futebol brasileiro, a democracia corintiana. Hoje falaremos sobre o período em que o movimento liderado pelos jogadores corintianos foi um dos principais símbolos de resistência contra a ditadura militar que durou 21 anos e causou danos e sequelas permanentes até hoje em dia. Vamos adentrar todas as medidas, decisões, conquistas e influências que a democracia corintiana causou no país inteiro. Para contribuir no nosso episódio, teremos uma entrevista com o Tomás Rossolino, jornalista do site Meu Timão e pesquisador sobre o assunto. Bom, a democracia corintiana, como bem dito na introdução do programa, começou no começo dos anos 80. Nessa época, é claro, como a gente já havia comentado anteriormente, a ditadura militar ainda estava em curso, porém os anos de chumbo, os mais severos já tinham passado, mas ainda é claro que havia toda aquela preocupação e desejo pelo fim de todo o regime autoritário e, obviamente, pela volta da democracia, que já faziam praticamente quase 20 anos fora do nosso país. A democracia corintiana, que começou em 1982 e durou até ali 1984, ou seja, foram 3 temporadas em que os jogadores do Corinthians, liderados ali pelo Dr. Sócrates, também com o Casagrande, o Vladimir, o Birubiru, entre outros, tomaram as principais decisões do clube em parceria também com dirigentes e até mesmo os funcionários comuns, como a gente vai discorrer aqui durante o programa, não só nesse primeiro bloco, como também no segundo. As demonstrações democráticas no Brasil começaram a se tornar mais presentes e efusivas nesse período, principalmente por meio do movimento das campanhas Direta Já, que pediam a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que o Pedro vai comentar com a gente um pouco mais adiante do programa, que era justamente a volta da democracia e do voto, que é direito comum para todos, em todo e qualquer país democrático no mundo inteiro. O movimento, como eu disse, durou apenas 2 anos, mas foram 3 temporadas, começando em 82 e durando até 1984. Mas só esse período já trouxe mudanças significativas na estrutura do clube, pois os dirigentes, os jogadores e o funcionário, sim, até mesmo aquele funcionário que você pode pensar que está um pouco abaixo ali da pirâmide do clube, como o próprio faxineiro, talvez, o roupeiro. O roupeiro, exatamente, tem o mesmo poder de voz, a voz ativa que todos esses jogadores, grande astro, como principalmente o Sócrates. E obviamente a gente já citou, acabei citando aqui com vocês já, como o Sócrates foi uma grande figura, principalmente, que a gente vai acompanhar logo mais daqui a pouco, com a entrevista com o Tomás, como ele destacou muito esse papel de líder que o Dr. Sócrates teve principalmente. Mas é claro que não só ele, também a gente teve outros grandes nomes, como o Casagrande, que é um cara ativo na luta política, até mesmo pela democracia, pela esquerda, até os dias de hoje. O Vladimir, que também é um cara muito presente no dia a dia. E também um grande dirigente que ficou conhecido na época foi o Adilson Monteiro Alves, que não era ligado no futebol anteriormente, ele era um sociólogo, e o até então presidente do Corinthians na época trouxe justamente o Adilson Monteiro Alves para poder ter esse cuidado a mais com os jogadores, porque na visão do presidente da época, o Corinthians precisava de um cara que também cuidasse da parte psicológica, da parte pessoal de cada jogador, e aí que entra o papel da Adilson Monteiro Alves, que também obviamente é corintiano, e até hoje é uma figura muito cultuada graças a essa época. Para falar sobre o tema do nosso episódio de hoje, é importante contextualizar, antes de tudo, o que foi a ditadura militar brasileira. Em 1964, o Brasil vivenciou um golpe de Estado liderado por forças militares rebeldes contrárias ao governo de João Goulart, presidente em ofício desde 1961. Nós estávamos em plena Guerra Fria e as promessas reformistas e o governo trabalhista do Jango desagradavam certas classes políticas e econômicas do Brasil, além de forças internacionais também, como o governo dos Estados Unidos, forças que enxergavam o contexto político brasileiro sob a ameaça do que era chamado de ameaça socialista. O governo do João Goulart chegou ao fim com uma operação militar iniciada no dia 31 de março, que foi se espalhando por todo o território brasileiro entre os dias 1 e 2 de abril. Ele estava ameaçado em Brasília, então ele rumou ao Rio Grande do Sul, estado onde ele tinha vasto apoio civil, político e militar. Ele era gaúcho, ele era cunhado também do Leonel Brizola, que era governador do estado do Rio Grande do Sul na época.
Mas como ele não via sentido em derramar sangue brasileiro, ele preferiu não impor nenhuma resistência ao movimento que estava acontecendo ali, embora tivesse algumas operações e boa parte do exército ao seu favor, né? Evitando assim uma possível guerra civil. Desse modo, mesmo com o presidente ainda em território nacional, Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso Nacional, no meio de uma sessão bastante tumultuada, decretou a presidência da República como vaga. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência do país interinamente até a eleição indireta do Marechal Humberto Castelo Branco, que governou a partir do dia 15 de abril. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo, não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Desse modo, teve início um período que durou 21 anos. E aí, desculpa, eu vou interromper, mas eu não posso deixar de falar que hoje eu estou fazendo exatamente 21 anos. Parabéns para o Pedro. Dia 2 de maio, li 21 anos aqui, não poderia deixar de falar. Voltando aqui para uma fase bem difícil, porque foi exatamente aqui que começou a fase mais sombria da nossa história, né? Que vai de 1964 até 1985, período em que fomos governados por 5 militares eleitos sem participação popular. Foram eles: Castelo Branco, de 1964 a 1967, Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969, Emílio Médici, de 1969 a 1974, Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, e João Figueiredo, de 1979 a 1985. Durante quase todo o período, as decisões políticas eram tomadas por atos institucionais, os famosos AIs, decretados entre 1964 e 1969 e revogados apenas em 1978. Políticos opositores ao regime tiveram seus mandatos cassados ou boicotados, sofreram perseguição e muitos terminaram exilados, presos ou assassinados. Da mesma forma, figuras populares contrárias ao regime, músicos, artistas, atletas, como a gente vai ver aqui, também sofreram com boicotes e também sofreram com perseguição. Até 1979, quando foi aprovada a Lei da Anistia Geral, existiram somente 2 partidos políticos no Brasil: o ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da situação, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição controlada. O brasileiro só pôde votar novamente em 1982, nas eleições gerais para governador. Coincidentemente, ou nem tão coincidência assim, 1982 é exatamente o ano que começa a democracia corintiana. Sim. Mas o voto para presidente demorou um pouco mais. Justo nessa época, como o Gabriel falou aqui pra gente na introdução, surgiu o movimento Diretas Já, que foi abraçado pela população espalhada pelo Brasil, e a emenda Dante de Oliveira, que foi discutida entre 1983 e 1984 no nosso Congresso, e que propunha que as eleições presidenciais de 1985 tivessem a participação popular, sufrágio direto. O Pedro, até é importante falar que nessa parte dessa emenda do Dante de Oliveira, ela vai ser um fator que até, de certa forma, prejudica o Corinthians, porque é um dos fatores que faz o Sócrates sair da equipe prestigiada do Corinthians. Pois é, porque a emenda não foi aprovada no Congresso, Por 22 votos, ela tem até maioria de votos a favor, mas ela precisava de 320, foram 298 votos. E as eleições daquele ano foram disputadas de maneira indireta, entre Tancredo Neves e Paulo Maluf. O Jonatas falou aqui pra gente, nesse contexto, o Sócrates estava envolvido numa negociação com a Fiorentina, e aí, com a emenda Dante de Oliveira rolando, ele diz que se o Brasil muda, ele fica. No caso, o Brasil não muda, e ele não fica. Exatamente, ele vai pra Fiorentina numa contratação milionária, e depois não dá tão certo, ele volta pro Brasil e vai pra aquele time, É o Mengão, não tem jeito.
Joga ele e o Zico, né? Os dois grandes meio-campistas da época do Brasil. Junto com outros também, né? Mas o timaço do Flamengo acabou não dando muito certo também, infelizmente, né? Mas bem curioso, Zico e Sócrates jogando juntos no Flamengo. Enfim, as eleições de 85 disputadas em Tancredo e Paulo Maluf. Primeira eleição que não envolveu militares, né? Candidatos militares. E foi vencida pelo candidato da oposição, Tancredo, decretando o final da ditadura. Tancredo que não chegou a ser de fato presidente, né? Porque faleceu no dia da posse e assumiu seu vice, né? O infame José Sarney. E as primeiras eleições com participação popular direta, elas ocorreram somente em 1989, 39 anos depois das eleições de 1960, né? Depois da Constituição de 88, foi eleito Fernando Collor de Mello. Bem, como o Pedro já falou bem, né, de todo esse contexto da ditadura, a gente vê como o Brasil estava de fato num período complicado. Ele já comentou também, como eu já havia comentado anteriormente sobre a emenda Dante de Oliveira, que já é um passo muito adiante que o Brasil havia dado naquele período da história. Obviamente, que nem o Pedro comentou, a emenda não foi aceita, não passou, não é à toa que o Sócrates acabou deixando o Corinthians. Porém, esse movimento da democracia corintiana sempre é muito lembrado justamente por retratar um dos poucas exceções de democracia no país naquela época. É claro, como a gente disse, não era no período dos anos de chumbo, por exemplo. Até porque se fosse, muito provavelmente os jogadores iam acabar sendo exilados, torturados, até mesmo mortos, infelizmente. E o Corinthians ia sofrer sanções muito pesadas no âmbito esportivo mesmo, no âmbito futebolístico. Mas a gente vê que tinha as eleições para governadores e tudo mais. Porém, de fato, é muito difícil até hoje em dia a gente ver jogadores de futebol se posicionando politicamente, né? A gente tem alguns jogadores que se posicionam tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Infelizmente, geralmente que se posicionam pela direita e a gente acaba ficando com um certo asco justamente pelo lado que toma, né? Pelas declarações que tem, como é o caso, por exemplo, do Neymar, a gente permite dizer aqui, né? E até se tratando pelas origens desses jogadores, né? Que costumam vir de origens muito humildes, jogadores que vêm de origens mais pobres, de cidades como a própria São Paulo, de cidade do subúrbio, sim, e que às vezes eles acabam esquecendo a sua própria origem para apoiar governos de direita que não representam a origem deles, né? Exatamente. E principalmente hoje em dia, ainda mais raro ainda a gente ver jogadores com declaração a favor esquerda, né? Praticamente nenhum hoje em dia. Alguns anos atrás a gente teve até o Igor Julião, se não me engano, no Fluminense, e até outros exemplos, mas o fato é que muitos dos jogadores que se declaram como esquerdistas atualmente, né, defensores das ideias da esquerda, são jogadores justamente que não têm mais relação com o futebol hoje em dia, que não jogam bola hoje em dia. Um grande exemplo até hoje é justamente o Casagrande, que é um cara que participou ativamente da democracia corintiana. Muita gente descreve ele como um jovem rebelde, até mesmo ele se descreve muitas vezes. E a gente vê como ele se posiciona até hoje. Até mesmo o Vladimir, obviamente esse episódio do Além do Gol vai sair muito provavelmente na próxima semana, a gente não sabe ainda ao certo, mas ainda sai nesse mês de maio, não se preocupe. Mas é que ontem, no ato do Dia dos Trabalhadores, quando o presidente Lula estava lá na Neoquímica Arena, no estado do Corinthians, o Vladimir estava presente, né? Que é um cara que atuou nessa época, né? Que estava presente na democracia corintiana, é um cara que até hoje defende a democracia, defende as ideias do Corinthians, porque querendo ou não, até mesmo antes da democracia corintiana, o Corinthians é um clube mais ligado à esquerda, mais ligado à causa dos operários. Não é à toa que o clube foi fundado debaixo de um lampião em 1910 por operários, né, trabalhadores. A gente vê desde de onde veio de fato o Corinthians, e não é só de 1982 a democracia corintiana, que o Corinthians é ligado à democracia, é ligado à esquerda, é ligado a todas essas causas sociais, já desde sua origem. E a gente sabe que até hoje tem muito torcedor do Corinthians que infelizmente se esquece dessa história. Não tô falando que o cara é proibido de ser de direita e torcer pro Corinthians. É claro que tem muito torcedor do Corinthians que é de direita e tá tudo bem. O que você não pode é justamente defender ideias antidemocráticas, totalitárias, como era o caso, por exemplo, com o governo antigo, né? No caso do Bolsonaro. Quando a gente tinha muito torcedor que... A bandeira que você tá vestindo, né? A camisa Exatamente. que você tá vestindo, então você tem que reconhecer as origens do clube que você torce. Não dá pra você esquecer esse tipo de coisa, não. Exatamente. Você pode torcer pro Corinthians e ser direita, é claro que pode. Só que existe um ponto, uma linha de divisa muito clara entre ser de direita e, obviamente, defender atos antidemocráticos, que nem muitos defendiam. E, obviamente, menosprezar a história do Corinthians só porque tá mais ligado à esquerda, e a esquerda muitas vezes é ligado à vagabundagem, a ladrão, a roubo e tudo mais, que nem o Tomás disse na entrevista. E vocês vão acompanhar logo mais. Biel, eu acho muito importante a gente poder falar sobre isso, porque eu acho que não dá pra gente falar sobre a democracia corintiana sem falar dos impactos sociais e culturais que ela teve no Brasil. Por se tratar de um clube de massa como o Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil, não sei se na época já existia essa contagem, né, em relação às outras torcidas, né, porque hoje tem essa contagem de que o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil atrás apenas do Flamengo.
Então, se tratando de um clube de massas, se tratando de algo que é tão importante para a nossa história como a ditadura, algo tão marcante, a democracia corintiana tem muitos impactos em diversos âmbitos da nossa sociedade, tanto no cinema, quanto na literatura, quanto na música e também no próprio esporte. Então a gente tem figuras como o Casagrande e o falecido Dr. Sócrates que foram muito importantes nessa época, usando a sua visibilidade, usando a imagem que eles tinham para poder influenciar politicamente tanto no Corinthians quanto no nosso país. E isso trouxe coisas boas futuramente para o nosso âmbito cultural. Tiveram músicas em relação a isso na própria época. Artistas como Caetano Veloso, a banda Legião Urbana, entre outros, usaram isso como um amplificador da força da democracia. E também a própria Gaviões da Fiel também sempre foi muito importante nisso. Então eu acho que a democracia corintiana tem muito impacto na nossa cultura, porque a própria democracia, a palavra em si, é algo presente na nossa vida hoje. Vivemos em uma democracia, né, mal ou bem. Então, eu acho que é muito importante a gente poder falar sobre os impactos culturais e também o engajamento político e social que teve em relação aos jogadores, porque teve essa mudança da visão do que é um atleta de futebol. O jogador ser mais do que um cara do espetáculo, ser mais do cara que chuta a bola. Ele também ter a voz, ele se posicionar. Então, eu acho que toda vez que a gente fala do Casagrande, a gente vai lembrar do personagem da Globo, do cara que é muito controverso, do jornalista muito chato, mas que eu acho que a gente que não era nascido nessa época dá esse valor pro Casagrande, também pro falecido Sócrates, que tem o seu irmão Raí hoje vivo hoje em dia, pra lembrar que eles são símbolos da nossa luta em relação à opressão. Então, quando a gente vê o jogador da seleção brasileira como o próprio Neymar, ou até mesmo o prisioneiro Daniel Alves, que são jogadores que são contra lutas sociais, ou que não se posicionam, e eu falo muito isso com meu próprio avô, que meu avô ele viveu a ditadura, infelizmente, então ou você fala comigo, cara, na minha época era diferente, a gente não tinha internet, a gente não tinha todo esse acesso que você tem hoje, mas os caras botavam a cara, eles se posicionavam. Então, até mesmo quando a gente fala do Rei Pelé, que para muitas pessoas ele era uma figura que não se posicionava muito, ele usava os meios que ele tinha para se posicionar, sabe? Então acho que é muito sobre isso. Eu acho que antigamente os jogadores tinham muito pouca abertura em relação ao que tem hoje e faziam o que eles podiam fazer, enquanto hoje muitos jogadores, muitos atletas que são tão importantes quanto esses que a gente estava citando, eles não dão a cara, não veem como importante porque, como a gente estava falando anteriormente, eles não vestem a bandeira do país, não vestem a bandeira das origens deles mesmos, entendeu? Então acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E ainda falando sobre o contexto social que vivia o país na época, na primeira metade dos anos 80, a época das diretas já, da votação da emenda Dante de Oliveira, o Corinthians, graças aí ao movimento da democracia corintiana, chegou a fazer vários jogos com slogans favoráveis a essas manifestações sociais, né? Alguns exemplos são a frase, né, eu quero votar para presidente, diretas já, democracia corintiana. Exatamente. Inclusive tem aquela famosa imagem do Dr. Sócrates de Costa, escrito dia 15, vote 8, que é a camiseta que ele imortalizou no Corinthians. Essa ideia foi do Washington Oliveto, que é um corintiano, e ele é o criador da alcunha democracia corintiana. Então ele ajudou, de certa forma, ali naquela camisa histórica do Corinthians, democracia corintiana. Ele é um publicitário famoso, então ele foi o pensador e o criador dessa ideia de colocar nas camisas tanto democracia corintiana, tanto essas frases impactantes para a época. Todo esse período também foi muito importante para a consolidação do Clube Corinthians como uma marca a favor da igualdade social, a favor das minorias. Então, hoje a gente vive num contexto em que, como o Biel estava falando, muitas pessoas usam o estereótipo negativo de relacionar o corintiano ao vagabundo, aquela pessoa da Zona Leste de São Paulo que vive muito na rua, que tá sempre em briga de torcida, e que é algo que se perdeu muito com essa passagem dos anos e que me deixa muito triste, para falar a verdade, porque o Corinthians, apesar de todos os embrólios que nos últimos anos com diretoria, com presidentes que, iam contra o discurso do próprio clube, eu acho que é uma marca muito importante pro esporte aqui no país. Então a gente não pode deixar que essa imagem se manche, tendo essa imagem do corintiano, do Corinthians como vagabundagem, como um torcedor brigão, como alguém que é contra a ordem, sabe? Porque há 30 anos atrás, esse clube, que hoje é tão grande quanto era antigamente, foi muito importante para um momento tão importante da nossa história, sabe? Então acho que é muito importante a gente valorizar a imagem do Corinthians aqui no Brasil e também no mundo, né? Porque o Sócrates não é uma pessoa conhecida só aqui no Brasil. Há um tempo atrás, acho que há 2 anos, a premiação até da Bola de Ouro, o Raí foi convidado para ser um dos cerimonialistas e ele fez uma homenagem pro irmão dele na cerimônia, foi amplamente aplaudido por todo mundo que estava no auditório. Então você vê que o Sócrates, a imagem no Corinthians, ela é algo mundial, não é algo só do nosso país. Então, aproveitando esse gancho que o MV falou, do nome do Sócrates ser um nome mundial e ter levado o Corinthians para outro patamar mundialmente no pensamento democrático, a gente vê que, recentemente, o Sócrates foi homenageado em Paris. Ele ganhou o nome de uma rua que é parte da Via Olímpica, onde a delegação brasileira nas Olimpíadas vai ficar hospedada em Paris.
Então a gente vê o quão grande foi o Sócrates no Corinthians, a ideia que ele quis passar, ele e os outros atletas quiseram passar através do Corinthians, e não só em Paris que ele foi homenageado, também aqui no Brasil, neste ano também, antes daquela partida lendária que o Biel vai lembrar muito bem, que foi Corinthians e Botafogo de São Paulo. Bem ali ao redor, ali, o boulevard do estádio do Botafogo de São Paulo ganhou o nome Esplanada Doutor Sócrates. E essa cerimônia aconteceu antes da partida do Botafogo de São Paulo, que o Corinthians ganhou muito bem, 4-1. E a gente vê que o Sócrates foi um cara muito grande, assim, levou o nome do Corinthians a lugares impensáveis. E o Corinthians também fez um documentário no próprio canal do clube, que se chama Democracia Corintiana apenas, 51 minutos mostrando como foi, contando toda a história da democracia corintiana. E também, em 2011, a equipe ganhou um documentário chamado Ser Campeão é um Detalhe, Democracia Corintiana, que foi divulgada mundialmente, passou em todos os lugares. Então mostra quão marcante foi, não só para o futebol, mas como ideia, esse movimento do Corinthians. E é interessante falar sobre isso, né? Porque se engana quem pensa que a ditadura não se relacionou com o nosso futebol brasileiro, né? É uma mistura controversa de uma fase tão sombria e de um esporte tão alegre, né? Uma manifestação social tão alegre, né? Mas o nosso futebol, ele realmente foi utilizado como parte do projeto político da ditadura, né? Que fez várias intervenções e o utilizou tanto para propaganda nacionalista, né? Tanto para alienação popular. Então, muita gente lembra da Copa de 70 e do uso político desse título tão gigante pela ditadura militar, né? Que utilizou tanto para dizer o quão grande era o Brasil, né, o quão vitorioso era o nosso país, e também para reafirmar que o Brasil estava numa fase muito boa, e a prova disso era que era o melhor país do mundo no futebol e, portanto, era o melhor país do mundo. Mas não para por aqui, né, essa relação. A ditadura militar fez várias interferências no futebol, e isso vem desde o Castelo Branco, na verdade, né, que começou em 1964, foi o primeiro general, como nós já havemos comentado aqui. No artigo As interferências e interlocuções de Castelo Branco e os precedentes para a militarização do futebol brasileiro, de Lucas Salgado Lopes, falam um pouco sobre isso, né? E reafirmam, né, que o Castelo Branco, embora visto como um cara muito pouco carismático, né, meio afastado do futebol, dessas coisas mais sociais, mais populares, ele na verdade também buscava se aproximar dos jogadores da seleção, ia em alguns jogos, tentava ser visto apertando a mão dos jogadores, conversando com os jogadores. E ele também, inclusive, chegou a solicitar, ou exigir, né, ordenar, é meio difícil determinar o que exatamente, solicitou, exigiu, ordenou, você que decide aí, ao João Avelange, né, a convocação do Amarildo para a Copa de 66. Também, na Copa de 66, esse mesmo artigo ele fala, né, 66 foi uma Copa em que a gente fracassou depois do bicampeonato mundial, a gente perdeu de uma maneira bem precoce, começa o período chamado militarização do futebol brasileiro, que foi uma época em que houve uma cobrança maior por mais disciplina e hierarquização, fazendo um paralelo com o próprio discurso do regime. Os órgãos do futebol brasileiro também sofreram com interferências, então pessoas, atletas, funcionários desalinhados com a ditadura militar foram retirados, foram afastados, foram boicotados. O principal exemplo mais famoso é o do João Saldanha, ali nas vésperas da Copa de 70, o João Saldanha era mais identificado com ideias de esquerda e foi afastado do cargo meses antes da Copa de 70. Em paralelo a isso, pessoas mais alinhadas com o discurso, principalmente militares, né, frequentemente exerciam cargos de destaque nessa época. Acho que o maior exemplo é o almirante Heleno Nunes, que foi presidente da CBD, depois CBF, entre 75 e 1980. Os campeonatos da época também sofreram com essa interferência. O próprio Brasileirão de 1971, né, tem essa discussão, que foi criado com uma influência da ditadura, o campeonato nacional, né? Isso é um pouco falado no livro Brasileirão 1971, onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional, a criação do Campeonato Brasileiro em 1971, que é o livro do Daniel de Araújo dos Santos, que faz menção também a um jargão popular da época, né? Onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional, onde a Arena vai bem, mais um time também, que brincava com esses campeonatos muito inflados na época. De 79, por exemplo, chegou a ter 94 times. Outro exemplo é Roberto Gomes Pedrosa, campeonato iniciado também a partir de 1967, que já começava a ser mais nacional, né? E acho que principalmente o Torneio do Povo, de 1971 a 73, foi um torneio disputado ali pelos times de maior torcida dos principais estados do Brasil, que tinha como nome Torneio General Emílio Garrastazu Médici. Bem nítido, né? A ditadura também se caracterizava por
construir obras meio megalomaníacas, né? E os estádios da época, eles entram um pouco nesse contexto. Então a gente tem o Mineirão, que foi inaugurado em 65, apesar das obras serem anteriores à ditadura militar, né? O Castelão, que foi inaugurado em 73, o Mané Garrincha em 74 e o Mangueirão em 78. Todos eles foram utilizados como propaganda, né, da ditadura, tanto para mostrar a potência que o Brasil teria, né, e a imponência daqueles estádios, tanto também para mostrar como se fosse um sinal de desenvolvimento nacional. Outros estádios, embora privados, como o Morumbi e o Beira-Rio, também foram cooptados por esse discurso. Então, por isso, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre manifestações políticas contrárias à ditadura, né, e em oposição ao regime. Eu trouxe alguns exemplos aqui, que também vão ao caminho aí, né, junto com a democracia corintiana. Falar rapidamente deles para não alongar muito, já estou falando há bastante tempo, mas acho que a gente pode citar no geral as torcidas organizadas. Eu trago aqui, cito o artigo Uma Torcida Diferente, Raça Rubro-Negra e a Ressignificação de Torcer enquanto Prática Cultural, da Juliana Nascimento da Silva. Ela fala, né, como essa geração das torcidas jovens que surgem no final da década de 60, né, naquele discurso do poder jovem da época, como elas se mostravam, né, como forma de prática social, de representação política e tal, e ela destaca a Raça Flá, que surge realmente, né, falando em luta sindical, falando em luta pelos direitos. O próprio símbolo da Raça Flá, né, o punho erguido cerrado, é bem semelhante ao símbolo dos Panteras Negras, né? Cláudio Cruz, que é um dos fundadores, era de fato uma figura bastante política. A partir daí, né, as próprias torcidas também, mas principalmente a Raça Flá, se destacava na organização de protestos contra o preço dos ingressos e, assim, se mostrando, né, como uma forma de representação popular. Falando também em torcidas, e aí eu acho que é algo muito legal porque se aproxima bastante. Claro que não tem tanto da influência, o Tomás vai falar um pouco mais daqui a pouco, né? A gente mandou essa pergunta para ele nesse sentido. Da torcida Flá Diretas, que surge em 1984, é a primeira torcida que surge como defensora do movimento da redemocratização. Ela é fundada por estudantes ligados ao PCB, alguns deles até bastante famosos, né? Então tem, por exemplo, o Bussunda e o Cláudio Manuel, do Caceta e Planeta. O Sérgio Besserman, que foi economista, chegou a ser inclusive presidente do IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse movimento foi bastante influente, né? E recebeu apoio de várias figuras, como, por exemplo, a própria Raça Rubro-Negra, mas também a atriz Cristiane Torlani, que foi madrinha do movimento, o cartunista muito famoso Enfield, que chegou a desenhar o símbolo da torcida e era membro de carteirinha, e o político Miro Teixeira. E, inclusive, teve participação também e apoio de dentro do clube, de pessoas ligadas à política, né, como Márcio Braga e o Jorge Elal. Jorge Elal, que era presidente na época, e o Márcio Braga, que tinha sido presidente até ali no começo dos anos 80, depois voltaria a ser presidente do Flamengo. São dois dos maiores presidentes da história do Flamengo. Também jogadores. O Júnior, o Leandro e o Figueiredo, que é curioso porque tinha o mesmo nome do presidente na época, né, João Figueiredo. E aí criou-se, né, esse jargão. O nosso Figueiredo é melhor que o deles. O Figueiredo se tornou padrinho, né, dessa torcida Flá Diretas. E eu também destaco o Sub-20 do Cruzeiro, que chegou a fazer uma greve por direitos trabalhistas em 1984, citada aí no artigo A Década de 1980, Política e Futebol no Cenário da Redemocratização Brasileira. E a revista Placar também tinha uma atuação política que, inclusive, muitas vezes destacou a democracia corintiana, né? A Placar fazia edições muito interessantes, tentando buscar as opiniões políticas dos jogadores, entrevistas com o Reinaldo, muito interessantes, com o Sócrates, muito interessantes, movimento do Juca Kfouri, que inclusive o Jonatas falou aqui sobre a origem do nome, também é atribuída ao próprio Juca Kfouri, que num evento na PUC, ele chegou a falar, né, estamos vivenciando a democracia corintiana, e a partir daí o nome teria sido adotado. E só para quem tem o interesse, esses artigos que eu citei, eles estão disponíveis na edição número 31 do ano de 2019, da revista Cantareira, O Esporte em Tempos de Exceção, Práticas Desportivas e Ações Políticas durante as Ditaduras na América Latina no século XX. Bom, agora, obviamente, a gente fala de democracia corintiana. É claro que a primeira coisa que vem é justamente o movimento social liderado pelos jogadores, que, né, a gente já falou bastante aqui para vocês no primeiro bloco, mas o time não deixou de ganhar dentro de campo. É claro. Porque os jogadores do Corinthians nessa época eram de muita qualidade, principalmente o Dr. Sócrates, que era um dos principais nomes do futebol mundial e, obviamente, do futebol brasileiro, né? Ali ao lado do Zico, com certeza, ele era um dos melhores meio-campistas do Brasil naquela safra, que infelizmente acabou não faturando nenhuma Copa do Mundo, por mais que merecessem, por mais que a qualidade era imensa.
E o Corinthians, nessa época, ganhou o bicampeonato paulista de 1982 e 1983. E isso, até hoje, acaba sendo justamente um fator que até a própria torcida do Corinthians e, obviamente, alguns outros torcedores rivais e pessoas que desconsideram e menosprezam o movimento da democracia corintiana, falou, poxa, um time dessa magnitude, com tanto jogador bom, você ganhar só 2 paulistas na época de Campeonato Brasileiro, Libertadores, ainda não havia a Copa do Brasil, né? Mas Libertadores e Brasileiro, você pensa, nossa, o time era muito fraco. Se preocuparam tanto com o futebol fora do campo, né? Com a situação social do Brasil fora do campo, esqueceram de jogar bola. Só que a gente entra naquele famoso anacronismo, né? Porque nessa época o campeonato estadual era muito mais importante até mesmo que o campeonato brasileiro. Hoje em dia é claro que isso é totalmente distópico você falar, né? Que o campeonato estadual vale mais que um campeonato nacional, até internacional, mas naquela época isso era fato. Até porque um outro grande exemplo é que na época de 1960, né? Na década de 60, o Santos do Pelé deixou de disputar a Libertadores muitas vezes para focar justamente no Campeonato Paulista, que eram os principais campeonatos do país, que era o campeonato estadual. Então, vamos dizer assim, né, guardadas as devidas proporções que eu já venho comentando, o Corinthians ganhou basicamente como se fosse 2 campeonatos brasileiros. É claro que não conta na época, porque tinha uma competição no Campeonato Brasileiro, mas é claro que a relevância do Campeonato Paulista, do Campeonato Estadual como geral, né, não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, em Minas, no Rio Grande do Sul e tudo mais, era muito maior do que é hoje em dia e até mesmo equiparada com o Campeonato Nacional, na época o Campeonato Brasileiro. Então, de fato, além de ser um clube, um time com uma baita influência social no Brasil, no cenário político brasileiro, como também no cenário futebolístico brasileiro, é um time que correspondeu dentro de campo. Não, e é até engraçado mostrar isso, né? Porque, tipo, no ano passado daquela época, ou seja, 1981, o Corinthians não conseguiu conquistar nenhum título relevante e ficou sem nenhum título, com uma fase ruim. No Paulista acabou saindo cedo, naquela época que o regulamento do Paulista era totalmente bagunçado. Eu tentei entender aquele regulamento, mas eu senti muita dificuldade de entender como funcionava, porque tinha segunda fase, terceira fase. Isso é o Brasil dos anos 80. Exatamente, era muito complicado. Se hoje é confuso, imagine nos anos 80. Não, Exatamente. Absurdo a dificuldade para entender como funcionava aquele regulamento. E no Campeonato Brasileiro de 81, a equipe acabou saindo cedo do torneio, que antes era dividido por fases e depois um mata-mata. O Corinthians acabou sendo na segunda fase. Sim, bem lembrado, Jonatas, como o Corinthians não havia não indo muito bem naquele 1981. Até teve o fim da fila, né, em 77, depois ganhou novamente o Paulista em 79, que nem o Tomás vai comentar com a gente na entrevista logo mais. Porém, que nem adiantado também no primeiro bloco pelo Pedro e por você, a democracia corintiana acabou tendo seu fim em 1984, muito por causa da emenda Dante de Oliveira, não é mesmo, Pedro? A democracia ela acaba em 84, né? Democracia corintiana. E ela começa a acabar mesmo, né, com a saída dos principais membros. O Sócrates ele é vendido à Fiorentina em 1984, né, nesse contexto que a gente já falou, envolvendo a emenda Dante de Oliveira. O Zé Maria se aposenta em 83. Ele até é escolhido para ser o técnico do Corinthians no mesmo ano, né, entre ali os jogadores, mas fica somente nessa época, tem uma passagem muito rápida, naquela que foi a única experiência como treinador do Zé Maria em toda a sua vida. O Casagrande, ele é emprestado em 1984 ao São Paulo, né? Inclusive muito por conta do comportamento dele. Então, as principais figuras da democracia corintiana começam a deixar o clube. E a democracia corintiana ela acaba mesmo em 1975, né? Com a derrota do Adilson Monteiro Alves nas eleições para o clube. Exatamente, ele que, como eu disse anteriormente, não era tão ligado ao futebol, ele que já era um sociólogo, que foi trazido pelo então presidente Valdemar Pires para trabalhar um pouco mais o lado humano dos jogadores, né, não só voltado somente ao futebol, somente às 4 linhas. Ele que concorreu a presidente na próxima eleição, em 85, e acabou perdendo, justamente por um presidente que era, vamos dizer assim, de uma vertente completamente oposta ao que era o Valdemar Pires, a democracia corintiana e o próprio Adilson Monteiro Alves. Então, falando sobre essa derrota, sobre esse final da democracia corintiana, o que explica esse fim da democracia, do movimento, a gente, mais uma vez, falando da saída dos principais nomes, e também, acho que é importante destacar, né, a falta de títulos mais importantes em 1984. E o Gabriel estava falando aqui, né, contextualizou a importância do Campeonato Paulista de 82 e 83, né, é importante entender que o Campeonato Paulista e os estaduais, no geral, à época, tinham um valor muito mais importante do que o que tem hoje em dia, eram considerados por algumas pessoas, né, na época como o mais importante a ser vencido, né? Mas é válido também relembrar que já na década de 80 o campeonato nacional já começa a ter um valor muito maior do que anteriormente, né? Inclusive começa a ser equiparado aos campeonatos estaduais, já a partir ali, né, de 1980.
E o Corinthians não conseguiu se dar tão bem nesses campeonatos. A própria Libertadores também começava a ter a sua importância maior a partir dali da década de 80. Tem essa discussão, né, de quando que a Libertadores se tornou de fato o torneio bem importante, né, se é a partir da década de 90, a partir da década de 80. Mas, de todo modo, a partir dos anos 80 ela já começa a ser vista com outros olhos. Também o Mundial, que sempre foi o mais importante para o brasileiro. É até curioso pensar isso, né? Que o brasileiro sempre olhou o Mundial como mais importante, mas não ligava tanto para a Libertadores. Bom, e para você jogar um, tem que ganhar o outro. É bizarro. Mas, enfim, o Corinthians não teve sucesso em outros campeonatos fora o Paulista, que obviamente eram muito importantes, mas ficou faltando, né, esses outros títulos. Eu trouxe aqui a campanha do Corinthians nesses campeonatos. Em 1983, no Brasileirão, foi eliminado na terceira fase, ficando aí na 10ª colocação. Em 1984 foi até bem melhor, né? Chegou até as semifinais, perdeu para o Fluminense. No Paulista de 84 foi vice para o Santos. E esse foi o último campeonato disputado, né, sob a democracia corintiana. Eu abro aspas aqui para uma matéria do Globo Esporte que fala sobre a democracia corintiana e quando explica o seu final, diz isso aqui. Os maus resultados do time em campo, a criação do Clube dos 13, parênteses aqui, que também trouxe muito destaque para a figura do dirigente, né? Fecha parênteses, e outras mudanças no elenco, que aí a gente já falou, né, da saída das principais lideranças, minaram o movimento. A derrota de Adilson Monteiro Alves nas eleições do clube em 1985 selou o fim do período dentro do clube. Beleza, então agora a gente chegando aqui no nosso bloco 3, né, que já desde o último episódio é justamente a gente reserva para uma entrevista em relação ao tema do mês. E nesse mês de abril, né, o episódio está saindo um pouquinho atrasado, a gente vai justificar daqui a pouquinho. Eu entrevistei o Tomás Rossolino, que é jornalista do Meu Timão, é um historiador do site, ele que fala tanto da democracia corintiana também como da própria origem do clube, né. Ele que inclusive vai citar o livro que ele escreveu sobre o Corinthians Casuals, que é o grande inspirador, né, o clube em que os fundadores do Corinthians se inspiraram para fundaram o clube em 1910. Então, vai daí, Tomás. Fala, Gabriel, tudo bom? Cara, eu sou jornalista, formado na Faculdade Casper Libero, trabalhei nas redações da Gazeta Esportiva, do Agora, e trabalho no Meu Timão há 5 anos, 5 anos? 5 anos, setembro de 2019, vai fazer 5 anos. Sou editor do site há 1 ano, e, enfim, já cobri vários clubes em São Paulo, mas cubro o Corinthians há um bom tempo já e, enfim, tem algumas horas, escrevi um livro sobre a história do Corinthians Casuals, né, o clube que deu origem ao nome do Corinthians, e, enfim, tenho alguns trabalhos aí publicados sobre o clube. Então, que bom. Depois, no final da entrevista, eu vou pedir para você passar os nomes certinho para a gente deixar no áudio, para o pessoal que se interessar poder comprar o livro, poder ler o que você já escreveu, beleza? Fechado. Então, começando, vamos lá. A primeira pergunta é como que o movimento, né, a democracia corintiana foi recebido na época, né, no caso da opinião pública. E se ele foi bem aceito ou houve retaliação de outros clubes, dirigentes, entre outros? Cara, assim, Gabriel, você tem que ter como base o momento que o Brasil vivia, né? Então, a democracia corintiana, ela surge, eu gosto de falar, ela não surgiria em outro clube, né? O Corinthians tem o grande mérito de ter sido um clube aberto a essas ideias, mas ela também tem um contexto, né? Então, ela surge num Brasil em que o progressismo começava a meio que tomar conta, né, a das ideias, né? Desde a lei da anistia, desde a abertura do governo Figueiredo, o clamor populacional, e outrora tinha sido um pouco de pânico, né? Não sei, o medo do comunismo, né, que propulsionou o golpe em 64, já tinha voltado, né, em final da década de 70, começo da década de 80. Então você tem esse contexto nacional, né, do Brasil como um todo, principalmente da cidade de São Paulo, né, cidade de São Paulo com um movimento operário muito forte, surgimento do Partido dos Trabalhadores lá em São Bernardo do Campo, lideranças, né, depois de viver vários anos só no bipartidarismo, a gente tem uma liderança muito clara surgindo concentrada no Partido dos Trabalhadores, mas que consegue congregar boa parte, não só da esquerda, como o centro, diria que o centro, população que se preocupa
mais com a situação econômica, com ideologia política e tudo mais. Então você estava todo essa balança estava pendendo para a esquerda, né? Para ideias um pouco revolucionárias, né? Não que a democracia corintiana fosse algo radical, era só um conceito de dar responsabilidade ao jogador. E aí nisso você entra um clube que está vivendo um momento de baixa, né? O Corinthians tinha saído da fila em 77, ganha em 79. Ele tem naquele momento, se não um dos 3 melhores jogadores do país, que era o Sócrates, e ele já tinha desperdiçado, entre aspas, o talento do Rivelino anos antes, né? O Rivelino passou quase 10 anos no Corinthians sem ser campeão. Existia um temor de ter um talento como o Sócrates e que esse time não fosse campeão. O Corinthians vai muito mal no Campeonato Brasileiro, para quem não sabe, o brasileiro era disputado antes, né, dos estaduais, era no primeiro semestre, em 81, e fica no ar a necessidade de um time grande, né? Não só o Corinthians, qualquer time grande, quando vai mal, sempre tem alguma ideia revolucionária, que não dá para ficar do jeito que tá. Assume o Adilson Monteiro Alves, que é como diretor de futebol, e o presidente da época, ele ficava meio alheio a essa parte do futebol. Ele precisava controlar mais o clube social. O Corinthians via de duas figuras muito marcantes, né? Vicente Mateus e Vadir Elu, concentrando o poder político. Então ele focou mais na parte social e deixou o futebol a cargo do Adilson. Então criou-se o contexto. O Sócrates, que era um cara muito inteligente, né, de ideias revolucionárias, depois de estudar sobre, juntou com caras de bagagem mais de vida, né, partidária, né, como o Vladimir, né, Vladimir que até hoje filiado ao PCB, se eu não me engano, Zé Maria, que acabou sendo deputado por São Paulo, Casagrande, que era um jovem cheio de energia. Então, esses caras. Então, congregou-se o momento do país, o momento do clube e um grupo de atletas muito oportuno ali, né? Conseguiu se juntar cabeças muito parecidas. Tudo isso com a torcida mais engajada socialmente do país, né? Que é a torcida que é a Gaviões da Fiel. Então, é uma torcida que surgiu já para lutar contra a ditadura no Corinthians, né? Que seria a do presidente Vadir Elu. Então, nesse contexto todo, você consegue criar todo aquele caldeirão ali para surgir a democracia corintiana. Como foi recebido em termos de crítica? Então, você tem que ver que era uma época aberta a esse movimento. Né? Então, a crítica hegemônica, né, já não era tão pró-ditadura como foi no governo Médici, né, que era um milagre econômico, essas coisas, como foi na década de 70. Então, o modus operandi da ditadura já não estava sendo bastante para satisfazer o povo, e apesar de ainda, enfim, jornais mais, tipo Estadão, um pouco mais aquelas da direita, defenderam bastante esse regime, mas teve espaço para essa ideia nova. Pô, o que é essa democracia corintiana, né? Como vai surgir? Então, isso teve espaço, sim. Obviamente, tudo que acontece no Corinthians teria uma relevância razoável, né? Principalmente em São Paulo. Mas o movimento acabou se encaixando nesse momento específico e conseguiu ser aberto. Agora, como todo e qualquer movimento revolucionário que propõe mudança, qualquer erro é levado à enésima potência. Então, quando a democracia ganha, beleza, maravilha. Agora, quando a democracia perde, perdeu porque era democracia, não porque o time errou em campo, não porque teve. Então você pega, por exemplo, tem alguns momentos de crise, quando o Corinthians perde para o Grêmio, na semifinal do Campeonato Brasileiro 82, perde 3-1 em Porto Alegre, 2-1 em São Paulo, começam os primeiros rumores de, e se eles tivessem concentrado, hein? E se tivesse funcionado, não estão dando muito poder para esses caras, mas o time vai lá e é campeão paulista, que era um título até mais respeitado aí do que o brasileiro na época. Então, era uma constante gangorra. Assim, é difícil falar, não, a imprensa bateu muito, a imprensa apoiou. Era uma constante gangorra. Então, quando você propõe uma mudança, seja ela revolucionária, quando você propõe algo diferente, trazendo para o dia de hoje, sem todo o contexto, o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz, quando ele ganha, é maravilhoso. Agora, quando ele perde, a crítica é muito pesada, né? Todo mundo que propõe algo diferente do usual, ele recebe um padrão de crítica muito alto, e isso passou com a democracia corintiana. Sim, inclusive você citou muito bem aí as críticas que o movimento levou, né? Inclusive essa suposta falta de compromisso, né?
de quando perde é culpa da democracia, não porque o time errou. Inclusive, teve muitas críticas justamente de alguns jogadores que estiveram lá na época, né? Um exemplo é o Leão, que falou que ele via tudo como era uma meio bagunça, que era democracia, mas só os principais mandavam, né? Que era o caso o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande. Cara, assim, o Leão é um conservador, um jogador conservador. A contratação dele em 83 é muito questionada, né, pelo elenco. E, assim, é difícil até de você mensurar a relevância disso. Ele, obviamente, ele era um cara grande no Corinthians, um cara grande do futebol brasileiro, né, um cara que tinha ido para 3 Copas já. E era um cara que tinha voz, mas ele estava lá no meio. Lá no meio, ele se submeteu ao sistema, né? Ele reconheceu que ele não era o grande nome daquele time. E assim, também existe eu vejo uma dificuldade do pessoal em entender o conceito de democracia, né? A democracia não quer dizer, tipo, não é todo mundo que vai ser líder. Né? Na democracia você elege um presidente, né? Você elege representantes. Então, para mim é natural que o grupo tivesse nomes que falassem, né, ao final. Você abria votações, né, ter vários episódios, assim, né, de pequenas votações, não só abrir concentração, não abrir concentração. Tem, por exemplo, quando você vai fazer uma excursão para o Japão e o Casagrande, chegando no Japão, dá uma louca nele e ele quer voltar. E aí os caras falam, não, vamos votar para ver se o Casagrande vai voltar ou não. E tem jogador que fala, não, a gente não pode decidir se ele vai voltar ou não. É uma opção dele. Existe, enfim, era um movimento que dentro dele próprio não existia uma unanimidade de pensamento, não existia uma cartilha exatamente, não existia uma grande, não baixou-se uma ata, né? E organizou-se, a partir desse momento, treinos vão ser decididos a tal hora e por votação tal, ou viagem e tudo mais. Então, é um movimento, como qualquer coisa que surgisse naquele momento, um momento fluido também nas próprias características. Então, eu acho um erro essa visão de que não era uma democracia porque um ou outro, esse tipo, é natural uma democracia você ter líderes e você ter a visão hoje como se fosse algo muito rígido, estabelecido, não, o pessoal não treinava, não, faz parte da época, assim, né? Você tem que pegar o que era o futebol brasileiro naquele momento e o que eram as ideias naquela hora. Foi revolucionário porque você deu liberdade ao jogador. O casado, por que um cara casado com 2, 3 filhos em casa vai ter que dormir um dia antes no hotel com os caras? Ele não pode dormir com a família dele, acordar como uma pessoa normal, se apresentar e ir pro jogo. Então eu acho que é muito mais ter o jogador como uma pessoa normal do que uma cartilha de ações ou algo do tipo. Sim. Você citou muito bem esse exemplo do Casagrande, porque de fato ainda a decisão individual do indivíduo ainda sobrepõe a democracia, né? Tem como você decidir uma situação pessoal que o jogador, que a pessoa está passando no momento. Agora, uma outra pergunta é sobre o doutor Sócrates, né? O que levou ele justamente a ser esse líder da democracia corintiana, né? Por que ele se tornou, de fato, o grande rosto, né? O grande nome do movimento? Cara, sim, o Sócrates é uma mente brilhante, né? Um cara muito à frente do tempo dele, né? E por um contexto, pela criação dele, por ter se preocupado em se formar antes de ser jogador de futebol. Eu acho que ele foi prejudicado na carreira de futebol dele por ter escolhido se formar em medicina, né? Ele vai para o Corinthians com 24 anos de idade, depois de passar 6 anos em Ribeirão Preto. Talvez se tivesse chegado no Corinthians que nem o irmão dele, né? Que nem o Raí, que chegou com 19. Provavelmente ele teria jogado a Copa de 78, ele, enfim, teria uma história ainda mais vasta, mas não seria a pessoa brilhante que ele foi. Então, você junta todo esse contexto, um cara muito acima da média, um formado em medicina jogando futebol. Hoje é impossível, né? Hoje você não consegue imaginar uma pessoa formada em medicina, porque o futebol é uma profissão que exige 110% do seu tempo de dedicação, os caras são muito focados nessa parte. Naquela época também não tinha, não existia o cara. Você vai ter relatos de estudantes ingleses no século XIX que faziam direito, faziam medicina, as profissões mais tradicionais, e jogavam. Agora, a partir do momento do profissionalismo, isso é um negócio assim, é surreal de pensar. Põe tudo isso, e esse cara que é genial, você tem caras que ainda são muito inteligentes, mesmo nos dias de hoje eu vejo caras muito acima da média. Esse cara era um craque de bola, né? Então, a liderança dele não era só
intelectual, era uma liderança técnica, né? O Sócrates ele era o melhor jogador do time, o time ia ganhar ou ia perder, dependendo do que o Sócrates fizesse. O Sócrates era capitão da seleção brasileira, né? A seleção brasileira, ele dividia a responsabilidade da seleção brasileira com o Zico, que é jogador fantástico, com o Falcão, outro jogador formidável. Então, ou seja, ele conseguiu ser, num caldeirão, além de um líder intelectual, que existem vários, né? Um cara que tem a ascendência sobre o grupo pela capacidade intelectual, como um cara que tinha ascendência sobre o grupo na capacidade técnica, né? Então, é uma combinação muito rara você ter tudo isso num jogador. E, assim, é algo... É difícil até de mensurar quão único né? É um cara, uma pessoa que eu acho difícil de acontecer de novo no mundo do futebol. E também eu vejo muitos erros na acepção do Sócrates. Não, porque ele não sempre foi um cara de esquerda ou revolucionário. Para quem conhece o interior de São Paulo, sabe que o interior de São Paulo é uma bolha, né? É uma bolha de um estado de bem-estar social que foi criado aí muito dominou, né, o Brasil na República do Café com Leite e conseguiu, nada mais conseguiu dar a quem vivia lá uma condição de vida que acabou levando todo mundo para um reacionarismo. Então, ele vivendo em Ribeirão Preto, ele não era um cara contra o regime militar. Nas primeiras entrevistas dele, tem um livro ótimo, aliás, de um jornalista inglês chamado Andrew Downey, que conta essa história, é fantástico. E ele vai se intelectualizando e se politizando à medida em que ele avança na vida dele acadêmica e na medida que ele sai de Ribeirão Preto, né? Que ele começa a ver um mundo fora daquele que ele conhecia, de tudo muito perfeitinho e tal. Então, essa vinda dele para São Paulo, quando ele percebe o mundo que tinha ali, o povo que tinha seguindo o Corinthians, né, a diferença social que a cidade grande promove, isso também acaba ajudando muito a formar esse Sócrates que depois se estabeleceu como uma grande referência, não só no futebol, como do pensamento politizado de esquerda no Brasil. Falou muito bem agora você, Tomás. Inclusive, infelizmente, hoje, né, a gente tem uma desvalorização muito grande do que somente o Sócrates fez dentro de campo, né, que nem você falou. Atualmente, na época, ele ganhou só o Campeonato Paulista, né? Como você disse, o Campeonato Paulista era muito mais importante que o brasileiro. Mas muita gente hoje em dia tem esse anacronismo, né? De ver como somente o Campeonato Estadual que ele acabou ganhando. E justamente desmerece ele. Até não diminuindo, obviamente, os ídolos mais atuais, tipo o Cássio, o Marcelinho Carioca, o Neto. Mas a gente vê como ele acaba, às vezes, ficando muito abaixo dessa lista de maiores ídolos do Corinthians, justamente por não ser um cara que ganhou muito dentro de campo, né? Títulos muito relevantes no pensamento de hoje. Então, assim, o pessoal tem que ter noção. Obviamente, hoje existe o conceito do brasileiro unificado, né? Mas até, enfim, 15 anos atrás, mais ou menos, o brasileiro tinha começado em 71, né? Então era uma competição ainda nova. E, enfim, você tem as disputas interestaduais eram raras, né? Você tem o Rio-São Paulo acaba promovendo ali uma rivalidade grande entre os dois principais estados da federação e que concentram, se você pegar as listas aí de seleção brasileira até a década de 70, era majoritariamente, você vai ter 90% Rio-São Paulo. Então você tinha essa rivalidade, mas o torneio Rio-São Paulo, ele compreendia isso. Até a década de 80, o Corinthians e Grêmio não tinham jogado 10 vezes na história. Corinthians e Inter, Corinthians e Cruzeiro não batia 20 jogos. Então, eram coisas muito novas, assim. Então, o torcedor, ele queria ganhar. Hoje ainda quer, óbvio. Hoje quer ganhar do Palmeiras, São Paulo, do Santos. Mas ainda o mais orgulho, né? Não só pro paulista, como também pro carioca. Né? Você tem títulos cariocas históricos também, 79, 81, depois o Fluminense com o Washington Assis ganhando do Flamengo. Então, esse contexto do futebol é muito bom. Eu gosto, para quem não viu, normalmente essas pessoas primeiro não viram o Sócrates jogar, né? Ou às vezes tem um ranço, né, pela posição política dele, né? Não podemos esquecer que vivemos num país em que o Bolsonaro recebeu 49,5% dos votos. Né? Então, muitas pessoas se identificam com um cara que apoiou a ditadura. Então, eu gosto de propor a quem não viu e falar quantos caras você conhece que foram capitão /
segundo, no máximo terceiro melhor jogador do Brasil em 2 Copas do Mundo. E a pessoa normalmente trava, né? Principalmente porque não tem. Então, o Sócrates é a figura futebolística do Brasil, tirando o Pelé, ele briga com qualquer outro, fora no mundo inteiro. É um cara que todo mundo vai conhecer. Os mais recentes vão conhecer o Ronaldo, porque é um cara que está aí vivo na imagem de todo mundo. Vai ter Romário e tal, Ronaldinho Gaúcho, mas o Sócrates, ele é conhecido no mundo inteiro. Então é um cara que marcou a época no futebol como, assim, raríssimos você vai encontrar no Brasil. Inclusive, falando um pouco sobre como ele marcou o mundo, é que recentemente ele ganhou uma rua com o nome dele lá na França, que dá acesso inclusive à Vila Olímpica das duas Olimpíadas que vai ter esse ano, né? A Anne Hidalgo, né? Você tem aí... Também tem o contexto, né? As metrópoles da Europa Ocidental normalmente têm prefeitos inclinados para a esquerda. E o Sócrates é uma figura muito valorizada. Tem o prêmio na FIFA, né? O prêmio Sócrates, né? Sim. Prêmio de Justiça Social. Então é uma figura, assim, muito marcante. Eu acho que quem tenta diminuir o jogador que o Sócrates foi, ou não viu, ou tem muito ranço político, né? Do doutor. É um cara, assim, fantástico, né? Um cara que tem ali, sei lá, quase 400 gols na carreira. É um jogador formidável. Exatamente, muito bem lembrado. Agora, falando um pouco sobre alguns outros movimentos, que a gente cita muito a democracia corintiana como o primeiro principal movimento liderado por jogadores, né, no esporte, no futebol. Queria que você falasse um pouco mais, né, se você tiver esse conhecimento e tudo mais, sobre os outros movimentos que acarretaram, né, por exemplo, a Fla Diretas em 1984, outros movimentos liderados por jogadores e por clubes a favor da democracia, né, contra a ditadura. Assim, tudo isso é parte do contexto, né? A democracia corintiana teve o mérito de ser pioneira, né? E de congregar. Eu falei, ela só seria possível um clube com uma politização razoável. Então, historicamente, você tem uma participação da torcida do Corinthians e do clube como instituição na greve operária da década de 30. Os primeiros fundadores são ligados com o movimento anarquista. Você tem várias, até hoje mesmo, enfim, tem figuras muito grandes da história do Corinthians ligadas com o movimento sindical, com o PT, né? O próprio André Sanches foi deputado pelo PT. Então, esse contexto eu acho que é algo meio único no Brasil. Aí você pega na reabertura, 84, 85, emenda da de Oliveira e tudo mais, as diretas foram um movimento magnânimo, né? O Brasil, naquele momento, ele pendia para o progressismo. Era um país que estava, se eu pegar nessa balança, ele estava pendendo pelo lado esquerdo. E, assim, nada mais natural do que outros clubes congregarem nesse sentido. Você tem Fla Diretas, o Santos, na figura da torcida jovem, foi um clube que também participou no movimento de redemocratização. Desde dos comícios para passar a emenda da de Oliveira até a reabertura, enfim, parcial, que foi 85, né, que foi a eleição indireta do Tancredo Neves, até a primeira eleição direta, você tem qualquer instituição que tinha essa ligação com o movimento social um pouquinho mais à esquerda, né, um pouquinho não tão reacionária, ela acaba tendo uma participação relevante, eu diria, no processo de redemocratização do país. Agora, tem clube que não participou disso, né? É que, assim, hoje em dia, na rede social, isso é muito bonito, né? Você ser popular, você ter uma relevância social, né? Mas nem sempre foi, né? Clubes populares sempre foram Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, sempre foram muito estigmatizados, né? Clube de pobre, Clube dos Negros, né? Então, isso sempre foi. Quem não foi no estádio, eu tenho 34 anos, já cansei de ir no estádio, eu vi Silêncio na Favela, essas coisas que eram muito normalizadas, que hoje não, né? Hoje em dia todo mundo, as redes sociais, elas pasteurizaram um pouco o discurso, mas para mim pro lado bom, né? Então esse preconceito meio que vai sendo expulso da atividade, mas não dá para a gente esquecer a origem, né? Quem estava lá desde o começo.
Perfeito. Agora, a última pergunta, agora para tratar um pouco mais sobre o cenário atual, né, de qual é a influência da democracia hoje no Corinthians, né? A gente sabe que ano passado a gente teve até os uniformes lançados, né, com o pretexto da democracia corintiana, o terceiro uniforme, né, as 3 camisas no geral, e como que hoje a gente vê a democracia no Corinthians, né, que inclusive quando a gente está fazendo essa entrevista, né, vale lembrar que o podcast sai um pouquinho depois, ontem a gente teve a reunião do Conselho Deliberativo, que as contas foram aprovadas mesmo com uma grande polêmica, né, com o aumento de dívida e tudo mais. Como é que entra a democracia hoje no Corinthians, né? É que a gente vê que está bem complicado e tudo mais. Cara, eu acho o Corinthians hoje um clube muito mais democrático do que ele era quando o grupo quando a renovação e transparência assumiu. Né? Você tem que lembrar que até 2007, depois que o Dualib mudou o estatuto do clube, o presidente era eleito por votação dos conselheiros. Né? Então era uma eleição indireta. Uhum. Hoje em dia são os sócios do clube que votam, que é um modelo associativo comum, que eu acho que vai ficando ultrapassado, né? A partir do momento que você tem programas de sócio-torcedor com 100, 120 mil associados, eu acho que o caminho natural é que essas pessoas tenham poder de escolha sobre quem vai ser o presidente do Corinthians, até porque o presidente do clube social é o presidente do clube de futebol. Né? Enquanto não existir a separação do futebol do social, ele vai ter uma ingerência total sobre o que acontece. Então, acho que esse modelo ele precisa ser modernizado, mas ele é bem melhor do que a gente tinha há 10, 15 anos atrás. Em termos de relevância, a democracia corintiana ela é muito valorizada pelo seu torcedor, pelas organizadas. Tinha na figura do Duílio ali um representante, né? Duílio é filho do Adilson Monteiro Alves, que era diretor de futebol naquela época. Mas assim, também eu acho que eu continuo falando assim, eu acho que se você colocar como parâmetro clube de futebol, por isso continua sendo um clube mais à esquerda que os outros. Né? Pode pegar o básico do básico. Foi o único clube que felicitou a eleição do presidente Lula nas redes sociais. O único. Nenhum outro se prestou a isso. E esse é assim, o que é? É ínfimo, né? Perto do. Mas é um sinal de como, mesmo nesse contexto, continua sendo um clube à esquerda. Eu acho que ele precisa ser modernizado democraticamente para agregar mais sócios que seja, enfim, que é uma opinião minha, né, não é uma informação, mas que o sócio-torcedor que já tenha 5 anos de contribuição, que ele tenha esse direito a voto, você amplia, como é no Internacional, como é no Santos, tem mais um clube que o sócio-torcedor vota, que eu não vou me lembrar. Mas, enfim, como são em alguns clubes que já tem isso, clubes pelo mundo inteiro, né, o River Plate, o Boca Juniors, tá? Então, já que criou-se esse modelo de associação do sócio-torcedor, você tem que lembrar que o Corinthians já chegou a ter 120 mil sócios no clube social na década de 70. Né? E o Corinthians já fez eleição com 30 mil votos dos associados. Como esse tempo acho que ficou para trás, né? O modelo de sociedade mudou no Brasil, né? A gente tem condomínios que são clubes hoje praticamente, a gente tem outras formas de lazer que não os clubes associativos. Então, acho que isso precisa ser modernizado para se fazer valer uma via democrática do clube maior. Mas eu também não compro essa ideia. Não. Tipo, eu vejo muita gente falando, não, porque a ditadura do Andrés. Cara, ele organizou um grupo que ganhou a eleição 5 vezes. Né? Ele teve o mérito de fazer isso. Né? Ele foi lá, conseguiu o voto dos sócios e chegou dessa vez, perdeu, como acontece. Perdeu, fez 2 gestões horrorosas e acabou sendo derrotado nas urnas. Então eu discordo quando fica assim, muito na rede social tem isso, né? Um discurso muito truísta, nossa, cadê a democracia de verdade? Eu acho que ele existe, se não existisse ele não teria saído do clube. E eu acho que ela precisa ser aprimorada, concordo que ela precisa ser aprimorada, mas acho que falar que não existe, aí eu já discordo de quem é muito radical nessa visão. Realmente, aí eu concordo com o que você falou sobre essa questão do sócio-torcedor, porque não dá para você colocar também todo sócio-torcedor que acabou de virar sócio-torcedor já votar. Precisa ter alguns requisitos mínimos, mas eu acho que o Corinthians, como um clube da democracia corintiana, um clube de massa, 30 milhões de torcedores, acho que poderia ter um pouco mais da participação do torcedor, que nem você citou. Então, porque assim, eu vejo muita gente falando, pode 10 mil pessoas decidirem um clube o futuro de um clube de 30 milhões? Mas eu falo, por exemplo, se o sócio-torcedor pudesse
O Corinthians, em 2017, tinha por volta de 45 mil sócios, torcedores. Você imagina que todos esses mantiveram a sua sociedade, pagando, não ficaram inadimplentes nem nada. 45 mil é tão mais relevante assim do que os 10 mil. Eu acho que essa utopia de, nossa, temos 30 milhões de torcedores, vai ser uma parcela de, no máximo, mas assim, estourando 0,5% da torcida do Corinthians que vai decidir o presidente. Essa é a lógica, né? São as evidências que apontam. E eu acho que isso é relevante, né? Se você tiver 150 mil pessoas votantes, vai ser 0,5% dos 30 milhões de torcedores. Eu acho isso formidável. Você ter 150 mil pessoas escolhendo é mais do que muita cidade do Brasil. Diria que, quantas cidades no Brasil tem mais de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes? Então, eu acho que a pessoa precisa sair um pouquinho do discurso utópico e sonhador e trazer mais para o discurso real. Eu acho que não dá para ficar nesse sonho de que, uau, milhões de pessoas vão votar para eleger o presidente do Corinthians no modelo associativo que a gente tem de clube. Tá bom, então foi isso mesmo, viu? Obrigado, Tomás. Agora eu vou pedir para você falar aí no finalzinho as suas últimas considerações e também divulgar o livro que você citou para a gente no começo. O livro chama Corinthians, a mais bela história do futebol mundial. É um livro que conta a origem do Corinthians Futebol Clube, hoje Corinthians Casuals, né? E é um clube que excursionou pelo mundo e acabou excursionando pelo Brasil em 1910 e deu a ideia aos 5 fundadores do Corinthians de nomear o clube como Esporte Clube Corinthians Paulista. É uma obra que a gente fez, lançada, publicada pelo meu timão, nosso primeiro produto editorial. E, enfim, uma obra da qual eu tenho muito orgulho, quem tiver interesse, não só na história do Corinthians, ele é muito mais sobre o Corinthians inglês do que sobre o Corinthians paulista. Então, quem tiver interesse na história do futebol, acho que é um documento assim, muito bem pesquisado, que eu co-assino o livro com o Chris Watney, que é um historiador, ex-jogador e historiador do Corinthians Casuals. Então, quem tiver interesse, indico, né? Afinal, se eu não fizer a propaganda do meu produto, né? Quem vai fazer? Tá certo, tem que falar mesmo. Então foi isso mesmo, um abraço, muito obrigado, Tomás, e ficamos com mais essa entrevista aqui no podcast Além do Gol, e a gente se vê no próximo mês. Tchau, galera. Valeu, Gabriel. Tchau, tchau. Valeu. Então, galera, muito obrigado por mais um mês estar aqui com a galera aqui do Além do Gol. A gente pede perdão pelo atraso, né? Esse episódio deveria ter saído em abril, mas a gente se enrolou um pouquinho. A gente teve alguns problemas na faculdade, alguns problemas pessoais e tudo mais. Mas o episódio é de abril, tá saindo agora no comecinho de maio. Mas ainda é maio, a gente vai ter outro episódio, que é um episódio especial sugerido pelos nossos queridos Pedro e MV, né? Porque é aniversário deles nesse mês de maio. Eles que sugerem o tema, assim como no último mês de abril, que é esse episódio. Foi justamente o tema sugerido por mim, que é meu aniversário. Obviamente tem que falar de Corinthians, isso é óbvio, né? É de lei, e em maio vai ser sugerido tanto pelo Pedro quanto pelo MV. Eles vão entrar ali numa sintonia e vão sugerir um tema assim. Surgem rumores de que eles já definiram o tema, hein? Aí vocês vão ter que esperar, vou deixar vocês nessa ansiedade para descobrir qual que vai ser o tema do episódio do mês de maio. Então muito obrigado aí, rapaziada, por toda essa presença, por todo o apoio, por esperar esse episódio Além do Gol que atrasou. Mais uma vez, perdão, e mais uma vez, obrigado a todos que estão presentes, todo mundo que ajuda a gente aqui na edição também, o Ramon, o próprio Pedro que edita pra gente sempre, o pessoal que ajuda no roteiro, que é nós 4 aqui, o Tomás pela entrevista e vocês que escutam principalmente. Muito obrigado e não se esqueça, quando passa emoção, o que fica é a história.